olhando firmemente para Yahushua, nosso Salvador amado, autor e consumador da nossa fé, é inventor da fé. Os homens se julgam inventores, né? Pois ele inventou algo inexplicavelmente maior e belo, a fé. E a consumou ainda. Ela foi consumada no madeiro, né? Autor e consumador da nossa fé. É isso que está escrito aqui em Ivrit, capítulo 12, é isso mesmo? Vamos ver. Vamos conferir aqui, 12:2, é isso mesmo? Vejamos, 12:2. Tendo os olhos fitos em Yahushua, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou o madeiro, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Yahuwah, o Abi, o Pai. Olhando para quem? Para quem seus olhos estão fixos? Os meus olhos só estão fixos nele. Não é mesmo? Quando Cafos, Pedro, começou a afundar, andando por sobre as águas, e aqui não vai nenhuma crítica ao apóstolo, ao emissário, porque nós devíamos até ter vergonha, né? Ter vergonha do testemunho que muitas vezes as pessoas praticam em comparação com a vida de Pedro, que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Então, quando se fala de Pedro, muitos têm que lavar a boca direitinho antes, né? É isso mesmo. Pedro negou, Pedro fez isso. Eita. Os caras estão a 1000 quilômetros de distância do testemunho de Pedro, apesar das suas dificuldades, seus percalços. Bem, olhando firmemente, é isso? Então, quando Pedro estava olhando com os olhos fitos, vem andando por sobre as águas. Quem é o homem que já andou por sobre as águas? E quando Pedro caminha, viu umas ondas, começou a ficar com medo, começou a afundar. E Yahushua chamou-lhe a atenção, exortando-o pela falta de fé. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Justamente porque estava ali a majestade, aquele que é capaz de suprir toda a carência e também poderia suprir toda a necessidade de Cafos, de Pedro naquela hora. Porque afinal de contas andar por sobre as águas, deparar-se com uma circunstância tempestuosa, não é mesmo? A exemplo lá no barco, né? Era varrido pelas ondas do mar. Entretanto, Yahushua estava dormindo. Não é uma situação comum, não é mesmo? Mas por que ele censurava as pessoas nessas situações, seus discípulos principalmente, e não censura também a cada um de nós, quando paramos de olhar para ele? É porque não está apenas cobrando de nós o fato de ter fé, necessidade de ter fé, como se fosse uma obrigação, mas nos convocando a pensar que Ele é o Todo-Poderoso. E quando nós praticamos, quando nós incorremos nesses deslizes de fé, estamos demonstrando que não conhecemos bem. Quem conhece mantém os seus olhos fitos nele, por vários motivos.
dentre os que já foram citados, porque homem algum na face da terra tem coisíssima alguma para nos dar, não é mesmo? Você que me assiste aí do outro lado da tela, você não tem coisa alguma para me dar. Há muita gente plebeia mesmo, espiritual, metida besta, achando que pode dar, ensinar alguma coisa para os outros, mas não tem nada para oferecer. Tem nada para oferecer. Eu às vezes recebo alguns e-mails aqui e eu fico pensando, quanta pobreza de imaginação dessas pessoas que querem ensinar o que eles não têm nem capacidade, porque não receberam esse dom. Tem que buscar primeiro para receber. Não adianta você sair por aí afora querendo ensinar os outros, porque dá na telha, não. Você tem que ter uma autorização. Palavra revelada. O que diz lá em Timóteo? Procura apresentar-te à rua aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Conhece as Escrituras, estuda, medita nelas dia e noite, para ter o cuidado de fazer segundo as suas recomendações. É a nossa fonte, portanto, quando o indivíduo não tem essa cultura espiritual, e é necessário o conhecimento, ele começa a levar as pessoas para olharem uma série de coisas, né? Você vê os líderes religiosos hoje em dia, criaram tantos mecanismos para enganar as pessoas e colocá-las de maneira subserviente, adorando ídolos, imagens, procedimentos para se chegar ao Salvador. Não, para você chegar ao Salvador, você tem que fazer isso, aquilo outro. Não é nada disso. Nós não vivemos de regras, mais regras, não. Nós temos um relacionamento direto. Ele é a porta aberta. Ele é a porta aberta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entrar por ele entrará, sairá e achará pastagem. Agora, se você está olhando para papa, padre, pastor, para mim, para você mesmo, para outro, aí não tem jeito não, meu amigo. Se não consertar a sua trajetória, o seu itinerário espiritual, você vai bater com a cara no inferno. Expressão meio dura, né? Mas é verdade. Fica olhando para papa, para padre, pastor, eu, você. Aí o cara responde aqui um e-mail, um comentário que eu fiz. Mas não sei o que lá, se fosse assim não seguia Lutero. A cabeça desses caras. Aqui ninguém segue Lutero, não. Nem que seja A, B, nem papa, nem padre, nem pastor. Eu não sigo nem a mim mesmo. E agora? Como é que fica? Meu referencial é ele, é o meu Salvador amado. Papa entre aspas, né? Porque, inclusive, está lá em Menelhu 23, versículo 9. Não podemos chamar ninguém de papa, nem de padre. Pai espiritual é um só, irmão. Você não pode ficar chamando. Agora, o cidadão não tem conhecimento das Escrituras, vive aí comendo na mão dos outros. O que os outros falam é por aqui, vai aquela cambada, a turma toda até, é por aqui, é por aqui. Aí lá na frente tem um maior buraco, bum, vai tudo lá embaixo. O buraco do inferno está esperando esses que vivem seguindo homens, ao invés de olhar. A ninguém na terra chameis pai, ou padre, ou papa, né? Porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Está vendo? Menelhu 23, versículo 9. Olha para ele, irmão. Aprenda a olhar para ele. A piedade, para tudo é proveitosa. O exercício físico não tem validade. Mas a piedade, para tudo é proveitosa. Esse treino de comunhão com o Altíssimo, quando você aprende a ter comunhão com Ele direto, orar sem cessar,
se torna um cotidiano, se torna uma coisa, uma prática diária na sua vida, em todos os momentos. Só que eu estava tomando café agora mesmo, estava orando, estava conversando com a minha esposa, estou orando, estou dirigindo, estou orando. Olhando para quem? Olhando para Ele. Se você olhar para você mesmo, vai fracassar. Seus recursos são esses que você já bem conhece. Parou para pensar nisso? Seus recursos são esses que você já bem conhece. E eu lhe pergunto, são suficientes para suprir as suas carências, as suas necessidades espirituais? Definitivamente não, né? Então olhe para Ele, o autor. Olhe para Ele, autor e consumador da nossa fé. Amém não?